não nos cansamos de te adorar, Senhor, porque Tu és tão bom em todo tempo. Tu és tão bom. Não se canse, queridos. Não se canse de exaltar ao Senhor. Não se canse de adorar ao Senhor. Não tenha pressa de sair desse momento, dessa coisa tão maravilhosa que é estar diante do nosso Deus e Pai, que nos guarda, que nos protege, que tem para nós descanso e provisão. Obrigado, Pai, por essa noite, porque você vai sim tratar aos nossos corações. A sua palavra vai ser lançada aqui e eu declaro corações abertos, corações prontos para receber a sua porção dessa noite, Pai. E eu sei que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, porque você é um Deus do mais, você é um Deus de abundância, você é um Deus de provisão, você é um Deus de descanso, e nós queremos exaltar a Ti, Senhor, reconhecendo você em todas as coisas. Você é o nosso Pai de amor. Nós reconhecemos o Teu senhorio, nós reconhecemos o Seu poder, nós reconhecemos a Sua presença em nós, nós reconhecemos a Sua unção nesse lugar, nessa noite. Nós viemos aqui para adorar a Você, para prestar culto a Você, porque Você é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Muito obrigada por quem Você é em nós, Senhor. Nós Te damos toda a honra nessa noite. Nós Te damos toda a glória, porque Você é digno de tudo isso. Nós Te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, queridos. Aleluia. Você pode sentar um pouco. E eu tenho uma palavra de Deus para minha e para a sua vida. Nada do que vou tratar aqui é novidade para você. Mas, dependendo da forma como nós organizamos o nosso coração como uma boa terra para receber, nós vamos receber uma boa palavra, uma boa semente, que vai mudar as nossas vidas, que vai mudar o curso da nossa história, que vai mudar a direção, que vai nos dar provisão e descanso. Sabe, queridos, Deus, Ele é um Deus de descanso. Ele é um Deus de provisão. E nessa manhã, enquanto eu estava orando, eu e mais algumas companheiras, a palavra que saltou ao meu coração foi exatamente descanso e provisão. Na verdade, a palavra não foi essa não, mas talvez você entenda. A palavra e a imagem que surgiu no meu coração nessa manhã foi um colchão. Um colchão. Eu digo, Senhor, como assim? Um colchão? Um colchão de molas. E eu comecei a perguntar a Deus o que é que Ele estava querendo me ensinar sobre aquilo. O que era que Ele estava querendo passar ao me mostrar um colchão de molas. E de molas. Eu, particularmente, eu não gosto muito do colchão de molas, mas eu entendi. Talvez o colchão de molas que eu tenha deitado ou experimentado, ele não era de molas ensacadas. É ensacadas, é que chama? Porque o colchão de molas ensacados, ele vai trazer para nós, para mim e para você, descanso, relaxamento, conforto. E enquanto eu estava nessa conversa com Deus sobre o colchão de molas ensacadas, imediatamente surgiu essa palavra, descanso. Porque quando a gente pensa numa cama, a gente nem está falando exatamente do colchão, mas quando a gente pensa numa cama, a gente pensa sobre descanso. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual foi a sua história, eu não sei que circunstâncias se levantaram nesse dia para você, mas eu e você sairemos daqui nessa noite descansados. Deus tem para mim e para você descanso e provisão. Descanso e provisão. Aleluia! Então eu quero que você comece abrindo aí comigo em Isaías 40. Depois a gente vai dar uma volta aqui e depois a gente vai orar.
porque esse é o nosso culto de oração. E nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus sobre aquilo que Ele quer para essa noite. Amém? Vamos buscar em Deus qual a sua urgência, o que Ele quer passar para nós enquanto igreja. Amém, queridos? Você está disposto e disponível? Então, aleluia. Oh, aleluia. Isaías 40. Não é, eu errei aqui. Mas enfim. Hoje depois vai me dizer qual é o versículo. Não, achei. 40, 29. E ele diz assim: faz forte ao cansado. Diga assim: faz forte aquele que está cansado. Eu não sei se você está cansado. Às vezes a gente não se cansa somente fisicamente, não. Às vezes a gente se cansa de alguma circunstância, de alguma situação, de algum problema que se levantou contra nós. Alguma coisa que a gente passou a vida inteira pelejando, porque acontecem as mesmas coisas e a gente se cansa. Mas ele está dizendo aqui: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você chegou aqui só o pó da rabiola, só o coió do borogodó, tem jeito para mim e para você. Deus quer que eu e você avancemos. Eu sou nordestina raiz, tá, gente? É impossível me sair disso. Então, não tem como a gente sair daqui da mesma forma, quando a gente entende que Deus, Ele está conosco em todo tempo, que Deus fez habitação dentro de mim, que eu sou morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo é meu amigo verdadeiro e fiel, que Ele me ensina sobre todas as coisas, que não existe problema grande nenhum que Ele não possa me ajudar e ajudar a resolver. Meu Deus! O que mais eu preciso? Eu não sei você. Minha semana se levantou muitas circunstâncias. Se levantaram muitas circunstâncias. E não foi pequena não, viu, amigo? Mas eu confio num Deus que é grande, poderoso e real. Que está dentro de mim para me trazer... Menina, olha quem está ali, Mojinho. Para me trazer descanso, para me trazer respostas, para me dar o caminho certo por onde eu tenho que seguir. Amém? Ele vai fazer você ficar forte, você que está cansado, e vai multiplicar as suas forças. Então, quando a gente está, na minha época, lá na minha Barbacena, como diz Isaías, dizia assim: quando a gente está numa peinha de nada, a gente se levanta com uma força que só podia ser Deus. Não é assim? Quantos de nós não já passamos por situações que quando a gente está no meio do tumulto, a gente não vê muita coisa, a gente está no meio daquela agonia. Mas quando passa, a gente olha para trás e diz assim: mas rapaz, só podia ter sido Deus. Não é assim? Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. E é o Deus que nós reconhecemos. É aquele que nos levanta mesmo do lamaçal. É aquele que nos tira de uma condição que a gente achava que nem poderia. Mas Ele pode. Nele nós podemos. Então, Deus tem para mim e para você, nessa noite, descanso, provisão. Abra comigo em Mateus. Aleluia, 11. Deus é bom, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Em todo o tempo. Mateus 11. Deus é bom. Deus é muito bom. 11, 28. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Ele não está dizendo assim, venha, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou ver sua situação, como a gente, no nosso natural, a gente faz. Venha cá, que eu vou ver como é que eu posso resolver sua situação. Não, ele diz assim, venha, você que está cansado, sobrecarregado, venha, eu vos aliviarei. É uma garantia, queridos, não é talvez, não sei, de repente, vamos ver a situação, vamos estudar a situação, para ver se vai dar certo. Não, queridos, eu vos aliviarei. Está precisando de alívio? Você já tem. O Espírito Santo habita dentro de você, o seu ajudador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente já ministrou e já ouviu muitas pessoas ministrando sobre isso. Mas eu quero te lembrar que quando ele diz assim, ele fala algumas palavrinhas que são chaves, que a gente precisa atentar. Tome sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Naturalmente falando, jugo é uma peça de madeira colocada sobre dois animais para dar para eles a unidade, para andar no mesmo caminho. Não é assim? O jugo é aquela peça de madeira colocada em dois bois, por exemplo, para que eles possam dar. Quem está no jugo não tem condição de ir um para lá, outro para cá. Eles têm que andar na mesma cadência. E esse jugo de madeira, ele é muito pesado. Ele fica sobre o pescoço dos animais. Muito pesado, mas dá a direção de unidade. Mas ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Não é o seu é pesado. O seu talvez seja de madeira. Para alguns é até de concreto. Mas o jugo de Jesus não é pesado. Ele diz assim, aprenda de mim. Presta atenção no que eu estou dizendo. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É outra coisa dita, não talvez. Venha até mim, pega o meu jugo, e eu vou te dar descanso para a sua alma, para os seus pensamentos, para aquilo que está tirando o foco. Às vezes, os nossos pensamentos, eles vão desvirtuar a gente do caminho que precisa ser, aquele caminho que Deus tem para nós. Porque quando a gente pensa errado, a gente fala errado, a gente acredita errado. E ele diz assim, eu vou dar para você descanso sobre a tua alma. Porque o meu jugo, ele não é pesado. O meu jugo é suave. Troca comigo, vem até mim, aprende comigo. Eu quero dar para você o meu jugo. Eu fico imaginando o jugo de Jesus. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. O jugo natural a gente já pensou. É aquele pesado. Mas o jugo de Jesus é suave. Então eu fico imaginando um jugo num formato de algodão. Está lá, modelo de um jugo. Vai fazer eu andar junto com ele, em harmonia, em unidade, mas não vai pesar. Quando ele fala aqui sobre fardo, ele também fala, né? O meu fardo é leve. E fardo, que a gente sabe naturalmente falando, é o peso que está sobre a carga, sobre o jugo. Quando a gente vê, né, em filmes, em revistas, em histórias, dois bois andando com um jugo, tem aqueles bois que são específicos, ou animais que são específicos para carregar peso. Coitados, eles andam naquele peso, além do jugo, o fardo pesado. Mas não tem isso com ele.
Por mais difícil que as coisas estejam andando para mim e para você, por mais que as coisas se levantem, por mais que circunstâncias apareçam, não tem como a gente andar cabisbaixo, com peso, sobrecarregado. Porque se eu dou a Deus o devido lugar, e eu considero aquilo que Ele fala na sua palavra, eu vou fazer exatamente o que Ele está solicitando. Então eu vou trocar com Ele o meu jugo pesado e vou descansar nos braços daquele que pode resolver todas as coisas. Isso não é uma fé irresponsável. Não é dizer assim, não, eu já entreguei a Jesus, agora eu não sei o que vai acontecer. Não é bem assim. Nós entregamos com a certeza da resposta. Nós entregamos o nosso fardo a Ele, sabendo que Ele vai resolver. Porque Ele é o solucionador de todas as coisas. Nós às vezes fugimos, vamos a outras fontes, procuramos algumas coisas para resolver, mas Ele precisa estar em primeiro lugar, porque quando Deus está na frente, amados, quando Ele está fazendo o caminho, nós vamos com Ele, as soluções são muito melhores do que o que a gente pensava que poderia ser. Nós vivemos isso essa semana. Surgiu uma circunstância grande. E aí eu digo, e agora? Como vamos fazer? Vamos, no natural, fazer tal coisa. E quando a gente chegou lá, que resolveu a situação, saiu melhor do que a encomenda. Porque Deus é assim. Então, a gente pode estar sobrecarregado sem necessidade. Pensando e meditando nos problemas. Fazendo força contrária. Porque Ele diz na sua palavra que a gente tem que lançar sobre Ele toda a ansiedade. Porque Ele cuida de nós. Se a gente não faz isso, a gente está desobedecendo a palavra. Mas se a gente lança sobre Ele, confiando, com a certeza, já está resolvido. Eu já entendi. É desse jeito, Deus vai à frente e Ele resolve para mim. Vai sair melhor do que a encomenda. Porque Deus é bom. Porque Ele cuida dos seus, porque Ele é fiel, porque o homem pode não ser fiel, mas Deus, Ele é fiel. Troque com Ele o jugo pesado, porque Ele vai te dar solução leve. Leve, essa leve e momentânea tribulação. Ele não diz que é pesada, não diz que é um peso, não diz que é uma carga pesada. Ele diz que é leve e momentânea, vai passar. Amém? E eu não sei, quantas pessoas estão aqui nessa situação, mas eu quero dizer que hoje é o dia de você entregar a Ele o que está pesado em você. É dia de nós entregarmos a Ele aquilo que está pesado. Porque isso vai nos dar a condição, inclusive, de estar livres diante dEle, para a gente orar aquilo que está no coração de Deus. Porque nós fazemos muito isso. Oramos as nossas necessidades. Isso não é errado, é bíblico. Precisamos sim dizer a Deus, não que Ele não saiba, mas é certo falar com Ele, apresentar as nossas razões. Senhor, em mim mesma não consigo, mas você pode todas as coisas. Amém? Jó, numa antiga aliança, ele chegou a identificar isso. Senhor, os meus olhos me viam. Como é que ele disse? Fala alto, pastor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes a gente vivia uma situação achando que podia ser assim, podia ser de outro jeito. Mas quando nós temos um relacionamento verdadeiro, sincero, real com Jesus, a gente sabe que é Ele, por causa dEle, com Ele, que vamos resolver todas as coisas. Amém? Você precisa, e eu preciso, trocar com Ele o que está pesado. Tem coisas pesadas na sua vida?
Talvez tenha coisas que aconteçam na minha e na sua vida que você nem entende por quê. Mas sabe, Deus, Ele é especialista. Não traz o que é ruim para a sua vida. Ele não vai te ensinar, nem me ensinar, mostrando, né, de uma forma grosseira, dizendo, ó, vou te dar um erro aqui para você entender que você está errado, agora você precisa vir para mim. Não funciona assim com Deus. Com Deus, funciona Ele nos colocando no braço, nos amando com amor eterno e dizendo, filho, não fique preocupado com coisa alguma, eu estou com você. Agora, isso não quer dizer que Deus vai alisar o que está errado, certo? Aquilo que não está correto, aquilo que não está certo, aquilo que não está alinhado, a gente precisa resolver. Mas uma vez que a gente compreende que a gente está fazendo alguma coisa errada e a gente se arrepende imediatamente, automaticamente Deus chega junto e diz assim, pronto, vamos lá, estou com você. Você não é descartável. Você não é descartável. Aquilo que aconteceu foi desse jeito, não deveria ter sido, mas estou com você, vamos que vai dar certo. Troca com Ele, porque com Ele não tem perdas. Salmos 46, a gente está já finalizando para poder orar. É rápido aqui. Vamos lá. Eu estou só calçando você de fé. Salmos 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe, queridos, no meio de tribulações, Deus está conosco. Tem algumas tribulações que são bem grandes, que a gente diz assim, meu Deus do céu, Deus me deixou nessa hora, não é possível. Mas Ele não te deixou. É no meio da tribulação que Ele está lá. E Ele diz mais, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os seus montes se estremeçam, há um rio. Ai, meu Deus. Tem um rio, queridos. O rio está dentro de mim, está dentro de você. A força e o poder do Espírito Santo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Lá no versículo 10 desse mesmo capítulo diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem pessoas hoje à noite precisando ouvir exatamente isso. Eu quero te dizer com todas as letras, aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Não vai ser da sua forma, não vai ser do seu modelo, vai ser do jeito que Ele sabe que é o melhor. Mas a gente precisa estar na posição, no lugar certo, no coração alinhado. Mesmo que a gente tenha errado em alguma situação, há arrependimento, há um coração sincero e contrito, pois esse coração sincero e contrito Deus não rejeita. E Ele diz, se aquiete, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Estamos vivendo o inédito nessa igreja. Estamos vivendo uma coisa assim, extraordinária. E eu vou te dizer, nós estamos só no primeiro semestre. Nós temos ainda 6 meses, mais de 6 meses pela frente, para você provar do inédito de Deus. Eu quero te dizer, Claudete, que o inédito de Deus já começou na sua vida. Aquilo que parece impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Eu estou aqui. Eu sou um milagre de Deus, gente. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus.
Sabe, você está vivo aí contando histórias, porque até aqui Deus te segurou pela mão. Deus sustentou a sua vida. Por mais que eu e você tenhamos passado por situações, por privações, por falta, por escassez, mas nós estamos aqui, de pé. E enquanto vida nós tivermos e fôlego, nós vamos engrandecer aquele que é o poderoso. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Todo-Poderoso habita em nós. Há um rio dentro de nós. E esse rio, ele não seca. E essas águas, elas não acabam. É um manancial vivo, todo dia, todo dia, todo dia. Eu preciso ir lá e beber. Ir lá e beber. Todos os dias, provisão nova. Todos os dias, alimento. Todos os dias, provisão. Todos os dias, solução. Não temas. Entregue àquele que julga todas as coisas retamente. Se entregue àquele, ou lance para ele todas as suas preocupações, porque ele vai cuidar de você. Amém. Não temas. Você não está só. O maior habita em nós. Então ele é o meu refúgio. Refúgio é um lugar, naturalmente falando, de abrigo contra o perigo. E fortaleza também é um lugar de proteção. Deus, ele é o meu refúgio, ele me dá abrigo e é a minha fortaleza, ele me protege. Quem já foi na fortaleza lá em João Pessoa? Naquele lugar lá. Você já viu? Tem um mar e aqui um muro enorme, onde as pessoas, os soldados ficavam ali vendo de longe o perigo quando se aproximava. Mas para aquela criatura subir aquela fortaleza, para chegar naquele lugar, meu amigo, era difícil. E quem está em cima, nesse lugar seguro, além de estar privilegiado porque está vendo, ele está privilegiado também porque é mais fácil dele resolver o problema. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Mesmo que o diabo tente, mesmo que as circunstâncias se levantem, você e eu precisamos estar seguros nessa confissão, nessa certeza, nessa convicção. Hoje de manhã, a irmã, ela disse um versículo que eu achei interessante, que está lá em Isaías 7, a segunda parte do versículo, diz assim, 7 e 9, se vocês não ficarem firmes na fé, não resistirão. Porque alguns não conseguem? Porque não ficam firmes na fé. Porque qualquer coisinha que acontece é motivo para abalar e te tirar do prumo. Um diagnóstico que chega, um laudo que chega, uma situação que chega, uma conta que chega. Mas se a gente resistir firmes na fé, nós temos um Deus que é refúgio e fortaleza, segurança, proteção, provisão, presença. Tudo no P, né? Mas se fosse Isaías, já ia fazer. Né? Amém, queridos? Nós temos alguns minutos e nós vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor. E nós vamos entregar a Ele as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos achismos. Tem muitas coisas que ficam no âmbito do achismo. Esse é o que você acha, mas não é o que Deus acha. O que Deus diz a meu e a seu respeito precisa estar na nossa boca, no nosso coração, sendo falado. E a gente acreditar com toda a convicção de que é a realidade, porque é. O que Deus já disse sobre você. Deus já disse coisas grandes sobre a minha vida e sobre a sua. Ele já me disse que é Ele quem vai nos sustentar. Quando a condição humana falhar, Ele não falha.
Nós temos provado disso todos os dias. Porque Ele é um Deus de palavra. E Ele cumpre com aquilo que Ele diz. Amém? Fique de pé. Eu queria que os meninos do louvor viessem aqui. Nós vamos orar nessa firme convicção de que eu não estou só, de que Deus está comigo, Ele é o meu socorro, o meu refúgio, minha fortaleza. As coisas se levantam, as circunstâncias se levantam, os laudos se levantam, os diagnósticos se levantam, a escassez se levanta, mas eu estou firme, seguro, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele está na hora da alegria, mas Ele também está na hora da angústia. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor, queridos. Nos arrepender, inclusive, de algumas vezes em que nós deixamos de acreditar. Dúvida é falta de fé. E nós precisamos estar completamente convictos. Completamente convictos. Completamente convictos. A despeito do que as circunstâncias estão dizendo. A despeito do que os meus olhos estão vendo. Eu preciso estar totalmente convicta. O meu Deus nunca falha. O meu Deus é o meu socorro bem presente. Aleluia. Podem. Vocês sabem que nós gostamos de orar, né? Nesse momento nós vamos nos consagrar, entregando ao Senhor todas, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações. Preocupação é pecado. Se Ele diz, lance sobre mim todas as suas preocupações, e a gente não lança, a gente está desobedecendo a palavra. Então lança sobre Ele, até para que o canal fique desobstruído mesmo, para a gente perceber o que está no coração de Deus, para que a gente possa orar aquilo que Ele nos guiar para orar. Amém? Aleluia. Oh, te adoramos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se você crê nisso, diz com toda convicção. Que Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai amado e querido, nós rendemos graças a você nessa noite, entregando a você a nossa vida completamente. Nós consagramos a nossa vida a você. Nós consagramos os nossos pensamentos a você. Nós consagramos as nossas mãos, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa vida. Nós consagramos a você, Pai. Nós queremos te dizer que nascemos para o louvor da sua glória. Que você tem a primazia, porque você é o nosso Pai de amor. Nós reconhecemos você, nós amamos você, Senhor. Você é tudo que nós precisamos. Você é a razão da nossa existência. Você é o motivo de nós existirmos, Senhor. E nós queremos fazer aquilo que agrada o seu coração. Eu me consagro nessa hora.
Se tem alguém nessa noite que precisa desse descanso, que a sua vida nesses últimos dias chacoalhou um bocado e você ficou numa pressão tão grande a ponto de achar que Deus me abandonou. Se você está com esse jugo pesado, eu queria que você viesse aqui, porque nós vamos orar por você. Existe um peso nos seus ombros, na sua vida. Hoje é a noite de trocar esse jugo pesado. Especificamente essa semana foi bem pesada e você se sentiu cansado, sobrecarregado. Não fica ligado sobre quem vai estar olhando, porque Deus quer trocar com você o jugo. Sodrobros Mayara nananana yera kandaraso Rosera nanana yera na yera no Sai Amarara sodrobros tere kandrasate queridos, ore em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Talvez o irmão do seu lado, que você não sabe, mas ele pode estar precisando de uma oração. Oh, Maranaíra Candarasuno, Eranananaíra Noreira Cansuno, Claudete. Enquanto você está ligado no Espírito com o Senhor, busca ver dentro de você se tem alguma instrução de Deus. Porque Deus está falando. Deus está falando o tempo todo nessa noite com você também. Ao rei.
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ao Rei dos Reis eu consagro tudo que sou. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Mama mara kandaraga graste de cantra si chanchai raste que te. Aleluia. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Orananaire cantraço tras. Raste pepe shunuro propros. Marabraste de cantraço tutotos. Ai cantraço trai. Braste de cantara sudoro serana. Maravarineiro noiera. Em Mateus 6, 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar? Qual de vós pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos.
Queridos, eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Nós nunca vimos falar em nenhum momento, nunca saiu no Jornal Nacional, nem em outro jornal nenhum, que a gente soube que um bando de aves morreu porque não tinha comida. Você já ouviu alguma reportagem desse tipo? Não. Tem noção de quantos bilhões, trilhões, sei lá, não tem nem número para dizer mais, de aves existem no mundo? Nenhuma morreu por falta de comida, porque Deus cuida. E eu e você valemos mais, muito mais, do que uma ave. Amém? Precisamos levantar a bandeira da fé mesmo. Eu creio contra aquilo que eu estou vendo. Eu creio, independente da situação. Eu creio. Amém? E fica com a imagem da cama de molas ensacadas. Eu nunca dormi numa dessas, eu acho, mas tem. Você vai dormir melhor, de uma forma confortável. E vai acordar bem. Porque quando a gente dorme mal, num lugar ruim, nós acordamos todo doído do outro dia. Mas o descanso de Deus vai nos fazer levantar com vigor para viver e fazer tudo aquilo que está no coração do Pai. Amém? Eu queria que você se levantasse em oração mesmo. Pensa em alguém nesse momento que possivelmente pode estar passando por um momento de angústia, e coloca essa pessoa em oração diante do Senhor. Amém? Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer através de nós, através da oração. Porque Deus, Ele é grande, Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas. É mais do que nós podemos imaginar, é mais do que os nossos olhos veem, gente. Nós vivemos muito no âmbito do sentido, mas Deus é real, mais real do que essas paredes que nós estamos vendo. E Ele está agora mesmo alcançando aquela pessoa que precisa de refrigério, que precisa de provisão, que precisa da tua vida em consagração. Amém? Então ora por essa pessoa, lembra dessa pessoa e ora por ela agora. Tua é a glória.
coisa para falar da parte do Senhor? Aleluia. Eu queria que você agora orasse pelo seu irmão do lado. Declara sobre a vida dele, sobre a vida dela. Todo descanso e toda provisão que eles precisam. Às vezes a pessoa é bem sucedida, naturalmente falando, não precisa. Mas nem toda falta, nem toda escassez é só de dinheiro. Às vezes as pessoas estão precisando de um abraço. Eu declaro suprimento para todas as coisas. Suprimento, descanso, descanso, descanso. Tu és digno. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Te adoramos nessa noite. Nós amamos a tua presença. Fomos ministrados nessa noite e vamos sair leves daqui, confiando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais daquilo que precisamos. Amém? Você pode sentar um pouco. Não. Aleluia. Se você está aqui nunca fez Jesus Senhor da sua vida, não sai daqui sem isso. Ele é a razão da nossa existência. Ele é tudo que nós precisamos para enfrentar todas as situações da vida. Tem alguém? Todos salvos? Se você é salvo, mas não é batizado no Espírito Santo, também é para você. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. Não é que o Espírito Santo vai entrar na nossa vida, não, porque ele já entrou, ele já está. O Espírito Santo já habita. Mas ser mergulhados no Espírito vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Todo mundo aqui batizado? Tem alguém com alguma dor, enfermidade, gostaria de oração para cura? Se for cura nas emoções, você já foi. E se for cura física, foi também. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. E não esqueça, descanso e provisão.